Um movimento que há anos e anos e anos vem fazendo frente e vem lutando pela qualidade do ensino, vem lutando pelas questões das mensalidades. E, no momento em que nós levantamos esse projeto, ele tinha a intenção e tem a intenção de resgatar a propriedade do movimento estudantil em relação à unidade e, ao mesmo tempo, a garantia da sobrevivência dessa carteirinha. Nós temos feito durante essa semana, e estamos continuando nesse processo ainda até hoje, uma série de discussões a respeito da força que essa carteirinha pode ter. Estamos fazendo avaliações, pedimos aos estudantes que estivessem aqui para que hoje nós pudéssemos fazer algumas conclusões a respeito da unidade da carteirinha. Eu gostaria só de ressaltar a Constituição do Estado da Bahia, em um dos seus artigos, no artigo 274, ele reza o seguinte: fica assegurado o pagamento da metade do valor cobrado para ingresso em casa de diversões, espetáculos, praças esportivas e similares, ao estudante regularmente matriculado em estabelecimento de ensino público ou particular, municipal, estadual ou federal, na forma da lei. Parágrafo único. Para o cumprimento do caput deste artigo, as entidades estudantis expedirão a carteira comprobatória da condição de estudante. É a Constituição do Estado da Bahia. Ou seja, não é nada de novo essa discussão. O que a gente está procurando nesse processo, e ao mesmo tempo aqui a gente gostaria de salientar que de forma aberta e democrática, temos procurado os mais variados setores, sejam eles os setores das entidades estudantis, os partidos em suas diferentes posições, as entidades que regulamentam as discussões junto aos proprietários de escola. Estamos tentando e buscando fazer que essa lei não seja um fole, né? Que de acordo com determinados interesses ela é votada de uma maneira, de acordo com determinados interesses ela seja votada de outra maneira. Nós queremos garantir que seja uma carteirinha resistente, que essa carteirinha não sofra o que sofreu durante algum tempo na época da ditadura, quando essa carteirinha foi retirada pela desmoralização que ela representava, porque havia uma centena de milhares de carteirinhas, as pessoas não sabiam identificar quais eram as verdadeiras, aí o governo simplesmente disse: já que não presta, a gente acaba. E a discussão se dá hoje para garantir que a carteira seja uma carteira forte, uma carteira com resistência e que ela não seja tirada ao bel prazer de quem quer que esteja. E é muito importante deixar claro também que os movimentos vão e os movimentos vêm. As direções vão, as direções vêm. E independente de quem esteja numa direção de qualquer movimento, é importante que a gente tenha clareza de discutir o movimento antes de qualquer coisa. E eu peço e rogo a todos que pensem dessa maneira, para que a gente possa chegar no momento de decidir sobre a identidade estudantil, numa decisão firme, numa decisão salutar, e que amanhã não tenha que novamente se revogar uma lei de acordo com outros interesses. Concedo o direito de resposta ao deputado Geraldo Magela. 1 minuto. Senhor presidente, eu fui informado que o deputado Luiz Estevão fez uma citação a partir de uma matéria do Jornal de Brasília sobre o decreto legislativo que prevê revogar a portaria dos quintos. Eu queria que o deputado procurasse se informar do regimento interno, para que ele pudesse, com conhecimento do regimento interno, fazer as suas observações. Porque, de fato, o que eu disse ao Jornal de Brasília, eu reafirmo aqui. Infelizmente, nós temos um regimento que prevê que não se pode votar uma matéria em urgência se tiver 2 projetos. É limitado, e ele precisa ler o artigo 134. Há um projeto que vai ser votado hoje em regime de urgência, há um requerimento do próprio deputado
para votação de outro projeto em regime de urgência, e há outros esperando votar estes dois para que possa ser votado. O que nós demos a declaração ao jornalista foi exclusivamente sobre o regimento interno. E o regimento interno está sendo cumprido para ele e para qualquer deputado. Então não pode o deputado desconhecer o regimento para vir atacar a presidência. Agora, querer ser o deputado, o paladino de resolver todos os problemas que existem, me desculpe, daqui a pouco ele vai querer que todos os deputados fiquem esperando que o deputado Luiz Estevão resolva os problemas da cidade e que nós fiquemos parados. Eu vou intermediar junto ao Executivo a resolução desse problema. Deputado. Se até lá não for... Deputado, conclua. Se até lá não for resolvido o problema, o decreto legislativo do deputado Luiz Estevão vai entrar na pauta no dia que o regimento determinar que ele entre, cumprindo o regimento e os prazos para todos os deputados. Convido o deputado Geraldo Magela para assumir a presidência. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar eu gostaria de solidarizar o nosso apoio aos estudantes que aqui estão presentes no plenário. Quero vos dizer que nós estamos juntos nessa luta, mas gostaria de fazer aqui uma ressalva. Esse projeto é do deputado Miqueias Paz. Eu quero dizer ao deputado que eu vou votar a favor. Agora eu peço ao deputado que toda vez que tem um projeto importante aqui nessa casa, o deputado vai lá para a cozinha. Ele não tem a dignidade de ficar no plenário e votar a favor ou contra o projeto. Eu quero dizer, deputado, eu estou a favor. Nós vamos lutar por isso. Agora, eu peço ao senhor também que quando nós tivermos um projeto importante, o senhor senta na mesa e tenha a dignidade de dizer sim ou não a esse projeto. Isso eu gostaria de fazer essa observação. Também estou aqui apresentando um projeto que cria o Vale Troco no Distrito Federal. Toda vez que um passageiro entra no ônibus, o cobrador não tem um troco para dar à pessoa. E nós estamos então apresentando um projeto que o governo é obrigado a criar um vale-troco para dar para os passageiros. Isso também é bom para os estudantes também, que quando vocês for pagar uma passagem, que o cobrador não tem o troco, ele diz assim, então me dá o vale-troco aqui. Então eu gostaria de contar aqui com o apoio dos deputados para que nos ajude a aprovar esse projeto. Que esse projeto vai beneficiar principalmente aos humildes, ao pessoal do assentamento. Gostaria também aqui de parabenizar o governador Cristóvão Buarque, porque teve uma atitude importante que é a isenção do IPTU para os humildes, para o povo do assentamento. Parabéns, governador, que o senhor continue com essas medidas que venham ajudar o povo, a comunidade sofrida dos assentamentos. Gostaria também aqui de fazer menção algumas coisas, eu não vou entrar aqui na questão do que houve hoje, da questão da votação do projeto do deputado Luiz Estevão. Agora nós temos que fazer justiça. O deputado Luiz Estevão tem mostrado realmente competência, dignidade, hombridade, denunciando e até aprovando os projetos que é do interesse da comunidade. Mas também temos que falar também do deputado Geraldo Magela também, que tem conduzido essa casa, alguns erros tem cometido, mas nós esperamos que ele conserte essa casa e mostre realmente a transparência e represente realmente, como presidente dessa instituição, a seriedade e a competência que ela merece.
Então, com isso, senhor presidente, muito obrigado. E eu gostaria de dizer aos estudantes, parabéns por mais essa luta, parabéns por mais essa conquista, e que nós estamos com vocês nesta jornada, nesta luta, nessa conquista. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de direito de resposta. Não, deputado, eu prestei bem atenção, Vossa Excelência não foi citado de forma injuriosa nem caluniosa. Eu considero que sim, em função de que eu gostaria até de solicitar que os mapas de presença de votação fossem mostrados, para comprovar que a forma é caluniosa. A mesa indefere a solicitação de direito de resposta. Solicito, tendo concluído o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Item número 1. Discussão e votação em primeiro turno, regime de urgência do projeto-lei 056 de 95, que revoga a lei 841 de 94. Autor, Executivo Local. Relator da Comissão Constituição e Justiça, Luiz Estevão. Com a palavra o deputado Luiz Estevão para relatar o projeto de lei 056/95 pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal encaminha a esta Casa Legislativa, através de mensagem supracitada, o projeto de lei número 056/95, que revoga a lei número 841, de 28 de dezembro de 1995. A mencionada lei de número 841 autoriza o governo do Distrito Federal a atribuir o domínio útil de bens imóveis que forem objeto de desapropriação ou de desapropriação em comum com terceiros, através de contratos de enfiteuse. Ao fundamentar a revogação da lei número 841, o Executivo Local se reporta à inadequabilidade e impropriedade do regime de enfiteuse para uso em contratos administrativos, citando, inclusive, que muitos estados já excluíram tal figura jurídica de suas leis orgânicas. Outro fato alegado é a necessidade de licitação pública, conforme reza a lei número 8666, de 21 de junho de 93, o que não está previsto na lei 841/94. Salienta também um possível prejuízo à alocação de recursos por parte da Terracap, considerando que, com o advento da mencionada lei, os parcos recursos que seriam arrecadados destinar-se-ão a um fundo de reserva para a preservação do meio ambiente. Dessa forma, é solicitada a revogação da lei número 841, com vistas à edição posterior de outro instrumento jurídico que equacione de forma definitiva a questão dos parcelamentos irregulares do Distrito Federal. O Executivo requer urgência na tramitação do referido projeto de lei, nos termos do artigo 73 da Lei Orgânica do DF. Através do requerimento 021/95, de minha autoria e outros, é solicitado regime de urgência com dispensa de exigências, interstícios e formalidades regimentais para o mencionado projeto de lei. Em sua justificativa, é levantada a questão referente às interpretações desencontradas da Lei nº 841, geradas em sua maioria por desinformações sobre o assunto, e o fato de que sua aplicabilidade não é imediata, posto ser um instrumento de ação governamental, cujo governo atual não deseja utilizar. Portanto, voto do relator. Nos termos da Constituição Federal, artigo 32, parágrafo 1º, são atribuídos ao Distrito Federal as competências legais reservadas aos estados e municípios. Dessa forma, por extensão, compete ao Distrito Federal legislar sobre o assunto de interesse local. Nesse contexto, o projeto de lei número 056/95 se mostra viável quanto à constitucionalidade. Considerando que o regime de enfiteuse é um instrumento de ação governamental cuja aplicação não é imediata, considerando que o atual governo não pretende utilizá-lo e considerando que o Executivo, em sua mensagem número 002/95, se propõe a edição posterior de outro instrumento que equacione de forma definitiva a questão dos parcelamentos irregulares do Distrito Federal, somos pela aprovação do projeto de lei ora proposto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça
Sobre o projeto de lei 056/95. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando. Os que votarem pelo não estarão rejeitando o relatório e voto do senhor relator. Em votação. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Deputado João de Deus. Deputado Jorge Cauí. Deputado Zé Edmar. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Com declaração. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Sim. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado, recebendo 21 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 3 deputados ausentes. Declaração de voto do deputado Benício Tavares. 1 minuto. Retirou. Declaração de voto do deputado Cláudio Monteiro. Retirou também, Luiz? Um minuto. Senhor presidente, não vou nem usar o tempo na totalidade, mas votei pela revogação, apesar de não ter votado pela aprovação dessa matéria, mas entendo que era fundamental que o Poder Executivo, ao solicitar a revogação do projeto da lei da Efteusa, trouxesse em conjunto para essa casa uma alternativa para ser votada simultaneamente. Até porque a inexistência de lei gera um vacácio, consequentemente, trazendo no seu bojo uma expectativa de insegurança ao conjunto da sociedade de milhares de famílias que esperam a regulamentação de todos os condomínios e todas as áreas no Distrito Federal. Declaração de voto do deputado Luiz Estevão. Retirou. Solicito ao senhor, seletivo senhor deputado Daniel Marques, relator da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que apresente seu relatório e voto. Senhor presidente, solicito dispensa da leitura do relatório. Concedido. Então passa a leitura do voto. Senhor presidente, primeiramente e apenas para argumentar, cumpre destacar que não é possível adentrar ao mérito da política econômica, orçamentária e financeira do Distrito Federal, atingido pela Lei 841/94, sem antes tecer algumas breves considerações acerca de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais afrontados por aquele diploma legal. Não obstante ser a apreciação dessa matéria de competência da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. Nesse sentido, a Lei 841/94 oferece o seguinte dispositivo constitucional no artigo 37: a administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Como cláusula que estabelece obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A finalidade da licitação que trata do dispositivo constitucional acima transcrito é a obra, serviço, a compra, alienação ou a concessão que será contratada com o particular. O texto constitucional expresso e, sobretudo, congente determina as alienações serão contratadas mediante processo de licitação. E não existe qualquer outra modalidade de alienação da propriedade ou domínio útil de bem imóvel, senão através do procedimento próprio da licitação, conforme a Lei 8.666. Ressalte que o texto constitucional refere-se ao processo quando o termo técnico adequado é procedimento, segundo a melhor doutrina administrativa. A Lei 841/94 afronta ainda a Lei 8.666, que regulamenta o artigo 37 e institui normas para licitação e contratos na administração pública e dá outras providências. No seu artigo 2, as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienação, concessão, permissão e locações da administração pública, quando contratada com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei. O dispositivo legal acima transcrito limita-se quase que a reproduzir o texto constitucional regulamentado por esse diploma legal, cuja interpretação é óbvia, até mesmo ao menos atento observador. Já quanto aos fundamentos de direito desta exégese, detém a competência a Comissão de Constituição e Justiça, conforme o regimento interno da Casa, matéria esta que deverá ser brilhantemente discorrida pelo novo integrante daquele órgão relator do projeto de lei ora em exame. No que concerne a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e seu objeto inscrito no regimento interno dessa Casa, sustentamos que, no caso vertente, a vantagem oferida pelo Distrito Federal mediante o contrato de efeiteuse, de que trata o artigo 3º da Lei 841, é apenas e tão somente o foro, quantia certa e anual calculada com base na pauta do imposto predial e territorial urbano. Como bem asservou o senhor governador em sua mensagem, o foro de que trata a Lei 841 corresponde a valor bem menor do que seria conseguido com a venda desses imóveis. Considerou ainda o senhor governador que a alocação de recursos por parte da TerraCap, interferindo na execução de projetos revestidos de grande importância social, principalmente para a população menos carente, e prosseguiu com acerto em sua mensagem, senhor governador. Como é do conhecimento de todos, os recursos arrecadados pela TerraCap com a venda de imóveis são destinados à realização de obras de infraestrutura e saneamento básico em assentamentos e loteamentos urbanos promovidos pelo poder público. Em algumas passagens de sua mensagem, o senhor governador bem destaca o termo venda, ao se referir às vantagens pecuniárias que podem ser oferidas pelo Distrito Federal com a alienação daqueles bens imóveis, que deve se dar através de procedimento próprio de licitação, que nada mais é do que a série de atos que a administração pratica a fim de selecionar, por fim, o melhor contratante para o Estado. Eli Lopes Meirelles conceitua a licitação como sendo procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Assim, é evidente que a proposição mais vantajosa para o Distrito Federal é da efetiva venda dos bens imóveis que seriam alcançados pela força da Lei 841/94. Vantagem essa traduzida em maior arrecadação de recursos aos cofres públicos, que se compara ao mero recolhimento do foro anual instituído por aquele diploma legal. Ante essas considerações trazidas a lume, senhor presidente, a Lei 841/94 deve ser revogada. É como voto.
Em discussão, com a palavra o deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria também de endossar as palavras proferidas aqui pelo deputado Cláudio Monteiro, de que todos nós aguardávamos, com a votação desse projeto, alguma proposta que pudesse cumprir a finalidade dessa lei. Nós acompanhamos todo o desenvolvimento desta lei e que gerou uma certa polêmica a respeito dela e que a lei ela não gerou nenhum efeito prático. E até na audiência pública que tivemos aqui nesta casa, onde estavam presentes o secretário de governo, acompanhado do subsecretário e também do superintendente da TerraCap, ficou claro e que a própria líder do governo, deputada Lúcia Carvalho, cobrou do governo algumas medidas para que pudesse substituir a esse processo. E, inclusive, o doutor Bassu disse que tinha uma outra sistemática, inclusive ele falou na concessão real de uso, e que a gente estamos aguardando essa proposta para que ela possa ser discutida nesta casa e possa se encontrar uma solução para esse difícil problema da questão fundiária, que hoje atinge certamente a mais de 60 mil famílias envolvidas nessa questão. Então, eu acho que, nesse momento, cabe a essa casa cobrar a urgência de propostas no sentido de que venha atender a regularização da questão fundiária do Distrito Federal, que todos nós temos certeza que será um grande avanço para o Distrito Federal. Então, eu reforço aqui as palavras dos nossos companheiros, no sentido de que a Casa agora espera e aguarda propostas do Executivo no sentido de encaminhar e viabilizar a regularização dessa situação fundiária no Distrito Federal, até para evitarmos situações dramáticas que temos assistido, como famílias angustiadas, como os problemas em Samambaia e como problemas até de mortes que a gente não sabe bem interpretar por essas questões fundiárias. Então, eu faço aqui um apelo à deputada Lúcia Carvalho que possa agilizar, junto ao governo, o encaminhamento dessas propostas para que essa casa possa estudá-las e encaminhar uma solução para o problema. Em discussão, com a palavra a deputada Lúcia Carvalho. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma saudação aos estudantes aqui presentes, dizer que nós, do Partido dos Trabalhadores, somos favoráveis à manutenção do direito dos estudantes de ter meia entrada, de ter suas carteiras, e que nós estaremos solidários aos companheiros assim que o projeto vier à votação numa sessão extraordinária. A nossa discussão com os companheiros é o órgão emissor. Nós gostaríamos de estabelecer com todos os estudantes e inclusive com os deputados uma discussão saudável e fraterna sobre quem vai emitir a carteira. Nós estamos abertos a sermos convencidos. Sobre o tema, em tela, eu gostaria de pedir... Sobre a matéria em tela, nós gostaríamos de dizer que o governo tem 3 comissões para estudar várias questões em relação à terra, e uma delas trata de invasões de terras públicas na área rural, invasões de áreas públicas em área urbana. E dessas comissões surgirão, com certeza, projetos que estão sendo discutidos com as comunidades envolvidas e que chegarão até esta casa. À luz dos dados, porque o outro governo não organizou nenhum projeto regularizando, a não ser a entrada deste projeto Enfiteuse, que dá a oportunidade do governo a doar as terras públicas por uma taxa mínima ao ano. Nós entendemos que, no lugar da Enfiteuse, tem uso e concessão. Agora, nós não precisamos nem de Enfiteuse e não só
a uso e concessão resolve o problema de terras públicas, invasão de terras públicas no Distrito Federal e o problema de terra, mesmo privada, no Distrito Federal. Portanto, nós temos certeza que em breve chegará a esta casa alguns projetos disciplinando de competência do Executivo e com base nos estudos formulados. Temos certeza que isso acontecerá. O prazo que o governo pediu, inclusive na vinda do secretário aqui, foi 90 dias. Enquanto não acontecer a chegada destes projetos, eu vou apresentar, o deputado Cafu vai fazer a leitura do seu relatório, eu vou ter a oportunidade de me inscrever novamente e vou ler toda a regulamentação sobre terras que nós temos no Distrito Federal, que o governo vai poder utilizar até que ele tenha novos mecanismos apresentados a partir do estudo dessas comissões que propuseram a esta Câmara 90 dias para apresentar as propostas. Eu vou, na próxima intervenção, apresentar a legislação existente hoje, que, ao revogar a enfiteuse, não deixa o vácuo como está sendo colocado. Porém, com certeza, ainda não atende o problema colocado hoje de terras públicas, invasão de áreas públicas, comerciais, urbanas e terras rurais. Esclareçam os senhores parlamentares que, em regime de urgência, o tempo para discussão é da metade do tempo previsto para discussão normal. Concedo a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, caras colegas, também quero saudar os estudantes aqui nessa casa, na Casa do Povo, dizer a todos vocês que é muito bem-vindo a essa casa. Ficamos felizes com a sua presença. Estaremos aqui na votação, seja hoje, na hora que for a votação, votando com o nosso colega Miqueias, que o projeto seja aprovado o mais depressa possível. Mas, no assunto da questão em pauta, senhor presidente, o que me estranha foi a vinda do governador nesta casa, deixando bem claro que ia valorizar a nossa Câmara Legislativa, que ia estar as portas abertas para os deputados. Tinha dito em campanha, tinha dito após a sua eleição, que esse projeto era imoral. E nós que aprovamos o projeto da FITEUS, aprovamos como instrumento para que o governo, que era o governo eleito, utilizasse para regularizar dentro do possível e não para fazer o ilegal. O que me estranha é que no momento que o senhor governador cria uma comissão para discutir essa questão da terra, envolvendo a Sematec, envolvendo a IBAMA, esqueceu dessa casa que é a Casa do Povo. Como que propõe discutir uma questão de tão profundeza, uma questão que ele enviou a esta casa, o projeto para um decreto para revogar, e esquece de colocar um membro dessa casa, ou esquece de convidar a Casa do Povo para discutir a questão da terra, a questão dos condomínios. Isso que é lamentável. Isso que é lamentável. Nós que discutimos na lei orgânica, deputado Cláudio, nós que não conseguimos resolver essa questão, estamos aqui perplexos com a atitude do governo, o que demonstra que não quer discutir com a Câmara Legislativa, que não quer a participação dos deputados na discussão da terra. E ficamos mais perplexos porque nesse momento, que deveria ter um instrumento, uma luz, como resolveria a questão dos condomínios. O tempo vai passar. O tempo vai passar e nós vamos observar que é difícil. E essa questão de terra é uma questão da população, do governo e da Câmara Legislativa. Muito obrigado. Concedo a palavra seletiva ao senhor deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, senhores deputados, tive a oportunidade de mostrar a minha preocupação no desejo de que, quando da votação dessa matéria, tivéssemos um projeto acompanhando essa revogação da lei, que pudesse
trazer a tranquilidade e quebrar esse sentimento de insegurança hoje reinante no Distrito Federal. Essa é uma verdade que a maioria dos nossos pares comungam dela. No entanto, há um equívoco a se apregoar diariamente nessa casa, que ao se estabelecer uma comissão para discutir dentro do Poder Executivo tal matéria, estaria-se deixando em segundo plano o Legislativo. Olha, essa não é uma verdade. Muito pelo contrário, ao discutir-se algo nessa tribuna, tem que se ter em mente a responsabilidade do que aqui é dito. Poderia o Executivo constituir uma comissão para discutir essa matéria e colocar nessa comissão os 24 parlamentares? É lógico que não. É lógico que não. Espera-se que o Executivo encontre o direcionamento, que estabeleça uma linha, e aí sim, com a sua proposta inicial, venha discutir com todas as lideranças dessa casa o encaminhamento dessa matéria, que é importante, que é relevante e que angustia o conjunto da sociedade do Distrito Federal. Nós queremos e vamos exigir esse procedimento no tempo certo. A líder do governo, ao ocupar essa tribuna na discussão, afirmou que se foi colocado 90 dias de prazo para a conclusão desses estudos. É lógico que ao ser enviada essa matéria para casa, nós estaremos adotando uma política diferente daquela do passado, onde os projetos chegavam e eram empurrados garganta abaixo para cada parlamentar, já que a maioria aqui constituída não tratava a democracia como um conceito e apenas se utilizava do poder da maioria para impor derrotas sucessivas às minorias, deixando inclusive de absorver ideias que pudessem valorizar, complementar e melhorar com seu burilamento dentro do Poder Legislativo qualquer condução das matérias. Antigamente, essa prática nociva era empregada no cotidiano, de forma a romper com a independência do Legislativo, e era pactuada dentro dessa casa. Nós não queremos que isso se repita, senhor presidente, e não vamos admitir que isso se repita. Queremos discutir em todos os momentos com o Poder Executivo matérias do maior interesse da população, matérias essas que tenho a certeza que cada um dos nossos pares terão a oportunidade de colaborar, porque o governo pode ser desse ou daquele partido, mas o governar é para o conjunto da sociedade, e cada um de nós tem a responsabilidade com esse governo, estando na situação ou na oposição, é detentor da mesma responsabilidade, e deve, se é possuidor de ideias, apresentá-las para colaborar, porque o objetivo comum, o objeto que tem o governo, é o bem comum da sociedade. E assim deve se portar essa casa e cada um dos nossos pares. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira... Desculpe, é verdade. Com a palavra, excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha, por 2 minutos e meio. Senhor presidente, nobres deputados, inicialmente eu gostaria de me dirigir aos estudantes, dizendo que a luta de vocês é uma luta justa e terá o nosso apoio. Estaremos aqui, inclusive, para tentar, e é o meu compromisso, que essa votação se faça ainda hoje, em sessão extraordinária. Tem o meu apoio nesse sentido. Vamos discutir essa matéria, que é uma matéria de fundamental importância para o ensino no Distrito Federal. Nós temos a responsabilidade para isso e contem com o nosso apoio. Eu gostaria também de informar que a responsabilidade dessa casa fica maior na medida em que, possivelmente, pelo que eu estou sentindo com a conversa, nós iremos revogar a lei da enfiteuse. Nós vamos deixar uma lacuna. E tanto o governo como a Câmara Legislativa têm a responsabilidade de encontrar um mecanismo para tratar da regularização daqueles lotes que têm possibilidade de ser regularizados, para que os moradores, pais de famílias, trabalhadores, que de boa fé investiram todo o seu patrimônio
para conseguir uma casa para a sua família, tenha tranquilidade de morar naquilo que é seu, de forma legal, tendo respeitado o que é de mais sagrado que pode ter uma família, que é o seu lar. A nossa responsabilidade cresce, a responsabilidade do governo cresce, e tenho certeza que nós não iremos decepcionar a população que aqui nos colocou. Nós vamos revogar a enfiteuse, mas vamos encontrar a solução. Nós temos que buscar os grileiros, mas temos que garantir tranquilidade aos moradores que residem nos condomínios de boa fé com as suas famílias. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Você da palavra, excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Zé Edmar. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem aos senhores deputados, para que nós estamos discutindo, parece que a matéria está ao bom termo, de acordo com todos os deputados, mas estamos discutindo as comissões, o relatório das comissões. Eu gostaria, se os deputados estão de acordo, fazerem seus pronunciamentos na discussão do projeto em si, para que a gente pudesse agilizar realmente essa discussão, votasse a Comissão de Constituição e Justiça Econômica agora, a Comissão de Assuntos Sociais, e na discussão do projeto, então, houvesse o debate para que pudesse abreviar essa discussão e a votação desse projeto. Naturalmente, senhor deputado, que isso fica a critério de cada um dos deputados inscritos. Então, a mesa vai chamar os inscritos, se eles declinarem da sua inscrição, nós receberemos as inscrições no momento também do debate, da discussão sobre o projeto. Com a palavra, senhor deputado presidente, Luiz eu acato a sugestão do deputado Zé Edmar e retiro minha inscrição para agilizar o trabalho. Com a palavra, deputado Tadeu Filipelli. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, o parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o parecer e voto do relator. Se votarem pelo não, estarão rejeitando o parecer e voto do relator. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Não existe. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputado Lúcio Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Desculpa. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. O parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças foi aprovado, recebendo 21 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 3 deputados. Havendo 3 deputados ausentes. Solicito ao senhor, excelentíssimo senhor deputado Cafu, relator da Comissão de Assuntos Sociais, que apresente seu parecer e voto. Senhor presidente, pela ordem, eu queria solicitar pedido de dispensa da leitura do meu relatório e de parte, inclusive, do voto do relator, que fosse direto ao meu voto. Concedido. O meu voto é pela aprovação do projeto de lei número
56/95, de autoria do Executivo Local, uma vez que a Lei 841 é completamente nula e nada avança no processo de regularização fundiária das terras do Distrito Federal. Por isso, merece ser revogado. Até hoje, nenhuma política ou ação efetivamente correta, responsável e, sobretudo, legal, foi tomada a fim de proteger as terras públicas e atender os direitos de milhares e milhares de moradores de boa-fé. Portanto, a revogação dessa lei é o primeiro passo para que, mais tarde, o próprio governo encaminhe a esta casa uma regulamentação séria dos loteamentos e parcelamentos clandestinos e irregulares. Em vista, portanto, dessas considerações, somos pela admissibilidade do projeto de lei número 56/94. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o parecer e voto do relator. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafô. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paes. Miqueias Paes. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O parecer da Comissão de Assuntos Sociais foi aprovado, recebendo 20 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 4 deputados ausentes. Em discussão, o projeto de lei 056/95. Com a palavra, deputado Luiz Estevão. Por 2 minutos e meio. Senhores deputados, eu gostaria de mais uma vez ratificar aqui o papel da bancada de oposição em relação às discussões de interesse da comunidade. Eu fui aqui acusado de querer monopolizar a solução dos problemas. Isso não é verdade. Está aí um projeto do governo que nós, unanimemente, desde o primeiro momento, apoiamos. Mais do que isso, solicitamos o regime de urgência, de nossa autoria, da bancada do Partido Progressista, e hoje vamos, unanimemente, aprovar uma proposta do governo. Por quê? Porque julgamos que é o melhor posicionamento. Agora, eu vim aqui me colocar contra o governo na questão da derrubada dos barracos, do aumento da água, do IPTU dos assentamentos, da edição do decreto e da portaria retirando os direitos dos quintos. E vejo, para minha alegria, que ao me colocar contra o governo e me colocar a favor da comunidade, eu estava certo. Porque eu não mudei minha posição. O governo mudou sua posição porque percebeu que estava errado e acabou concordando com aquilo que eu tinha discordado. Deputado, portanto, eu espero que o governo... Deputado, alerta a Vossa Excelência que o assunto, Vossa Excelência deve se restringir ao assunto em debate. Espero que o governo continue me municiando de possibilidades de defender a comunidade, como toda a minha bancada tem feito até hoje. Quanto ao assunto do regimento, senhor presidente, eu desejo lhe informar que, lamentavelmente, deputado, Vossa Excelência não há deve se nenhum restringir impedimento ao para que debate. tramitem Solicito. requerimentos de urgência. A limitação é apenas depois dos requerimentos aprovados. Artigo 134 do regimento, parágrafo 1º, 2º e 3º. E eu gostaria que o regimento da Casa não fosse usado de maneira facciosa contra os interesses da comunidade.
Continua em discussão. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de me manifestar a respeito desse assunto quando da declaração de voto em que se votou o requerimento com pedido de urgência para apreciação dessa matéria. A Câmara Legislativa aprovou, no final da legislatura passada, projeto de lei permitindo ao governo do Distrito Federal, qual o governo? Não importa se o anterior, se o atual ou se o futuro, permitindo a utilização de um instrumento jurídico perfeito, chamado enfiteuse, para a resolução de problemas quando se trata de áreas públicas em litígio com o Distrito Federal. A enfiteuse, por si só, é um instrumento que não é nem bom e nem mau. É apenas um instrumento que tem amparo, que dá amparo jurídico a uma decisão. Agora, a decisão pode ser boa ou má, ou seja, a utilização da enfiteuse pode ser correta ou errada. Quando essa Câmara aprovou a possibilidade do uso da enfiteuse para a solução de determinados casos, especialmente de condomínios cujas propriedades não tem qualquer margem de dúvida de que estaria havendo qualquer tipo de prejuízo ao erário, esses poderiam ser regularizados através deste instrumento, porque estavam em pendência, em litígio com as partes. Ora, se esse instrumento vai ser usado, ou se não vai ser usado, se esse instrumento vai ser usado corretamente, ou se vai ser usado erradamente, já não é mais responsabilidade desta casa. Esta casa apenas tem o dever de elaborar a lei ou de receber as propostas de lei do Executivo e aprová-la ou rejeitá-la, emendando ou não. Agora, uma vez aprovada, cabe ao Executivo tomar as providências cabíveis, necessárias, para o cumprimento da lei. Como se trata de uma lei que dá permissão de usar esse instrumento, o GDF pode utilizar-se ou não desse expediente. A lei em si só não obriga o GDF a conceder enfiteuse para todos os lotes que eventualmente estejam nessas situações. Então, senhoras e senhores, eu acho que nós estamos transformando esta casa num serrote. Uma hora ela vai numa direção e outra hora ela tem que recuar numa outra direção. Isso desmoraliza o poder legislativo. Eu acredito que a simples anulação da enfiteuse, em primeiro lugar, não resolve o problema, vou concluir, senhor presidente, não resolve o problema dos condomínios no Distrito Federal. E muito pior, tira a única alternativa até hoje existente para dar qualquer encaminhamento ao assunto. Portanto, senhor presidente, como votei a favor da enfiteuse no momento em que ela foi apreciada nesta casa, não tenho condições de votar agora a favor da sua derrubada, porque eu estaria sendo incoerente comigo mesmo. E eu não mudei de opinião. A minha posição é a mesma. Eu não tenho vínculo com grilagem de terra, com dono de condomínio, nada disso. Conclua, por favor. Vou concluir, mas eu me preocupo substancialmente com aquelas pessoas que, tendo recebido a oportunidade de comprar um pedaço de terra e agora estão vendo correr pelo ralo a única alternativa legal para a solução dos seus problemas. Sou contra esse projeto. Com a palavra o deputado Zé Edmar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, jovens da galeria, dos quais eu quero saudar, e vou saudar hoje, além de aprovar, de votar com vocês, apresentar um projeto para estágio de estudante aqui na Câmara Legislativa. Quero tecer comentários sobre a enfiteuse, porque desde o primeiro instante que foi apresentado a essa casa, e quero deixar claro, foi apresentada essa casa no apagar das luzes do governo passado. E como o deputado Cláudio Monteiro citou ainda há pouco,
A maioria dos projetos que vinham a essa casa vinham monitorados e simplesmente votados goela abaixo pela maioria, pela imposição da maioria sobre a minoria. Eu não poderia concordar, principalmente vivenciando nos 4 anos que passei nessa casa o problema fundiário de Brasília. As distorções, os apadrinhamentos, os favorecimentos e a invasão de rico, que agora a CPI da grilagem a todo instante depara com nova causa, novo problema, e eu tenho a esperança, lógica, que vai desvendar e vai mostrar realmente a que ponto chegou a trambicagem, a grilagem de terra pública em Brasília. Não seria, portanto, usando um projeto, uma figura que ainda é da época do Império, a enfiteuse, que o próprio Aurélio diz sobre o mais amplo direito sobre as coisas alheias, que nós iríamos resolver problemas de grileiros, problemas de pessoas que ludibriaram a fé pública, que usaram o poder de influência até sobre os cartórios, falsificaram documentos, e agora, por causa de um problema com os condôminos, temos que entender que temos que fazer uma lei para resolver o problema, ou seja, não debatermos, não debruçarmos para encontrar como ficou decidido na lei orgânica, de definir e aprovar caso a caso dos condomínios que entendêssemos ser passíveis de regularização. Isso foi discutido nos 4 anos, e se algum deputado da legislatura passada se esqueceu, eu não me esqueci. Na lei orgânica não houve acordo, e houve mais de ano a discussão em cima da matéria fundiária do Distrito Federal. Tivemos a CPI da Terra, que também discorreu sobre o assunto. Ora, senhores deputados, eu quero, portanto, parabenizar o PP, na pessoa do deputado Luiz Estevam, porque teve a dignidade de propor a derrubada desse projeto, esse projeto que foi proposto pelo próprio partido dele. Agora, quero entender que essa proposta é uma proposta que dignifica o partido e coloca novamente em discussão a situação fundiária nos parâmetros, nos patamares necessários que devem ser feitos nessa casa, no clamor da discussão, mas nunca favorecendo quem quer que seja, principalmente quem corrompeu, quem roubou a terra pública para se completar, como é o caso que a CPI da grilagem vai ter a oportunidade de mostrar a todos nós. E nós vamos ter a grandeza de verificar que na votação desse projeto, nós mais uma vez acertamos, revogando essa lei absurda para resolver problemas completamente inaceitáveis pela população do Distrito Federal. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, depois do pronunciamento aqui do deputado Peniel Pacheco, eu achei que foi uma das melhores retóricas que eu ouvi aqui dentro. Porque para nós da oposição, senhor presidente, não há coisa melhor do que tirar da mão do governo o único instrumento que ele tem para legalizar os terrenos. Então, eu estava conversando e disse, senhor presidente, o seguinte: a faca de cozinha, ela serve para fazer os alimentos... Só um minuto, deputado. Eu solicito às galerias que mantenham a ordem, por favor, porque é um orador na tribuna, e solicito que mantenham a ordem. Por favor, deputado, continue. A faca de cozinha, ela serve para ajudar a fazer os alimentos, cortar a carne, e serve para matar também. Se o governo é tão incompetente, que não sabe usar uma lei quando ela deve ser usada, nós temos que votar e falar, não, vamos tirar da mão dele o instrumento. Porque o governo, ele pode, senhor presidente, estar com a anfiteuse guardada para resolver realmente os problemas que precisam usar a anfiteuse. Agora, falar que a ocupação real do solo vem resolver, vem resolver o problema dos amigos pessoais. Esse resolve mesmo. Agora, a anfiteuse, ela deve ser usada melhor, ela deve estar guardada e na hora ela vem e diz o porquê, porque ela é usada em quase todos os estados do Brasil. É um instituto, não como disse aqui
o presidente da Terracap inócuo. Ele não é inócuo. Ele porque não entende de lei. E eu, como advogado, e sei aqui que outros advogados estão aqui presentes, nós sabemos que ela deve ser usada no momento certo. A faca de cozinha, ela deve ser usada no momento certo e adequadamente. Para nós de oposição, o prato é maravilhoso. Eu ia votar sim na lei. Depois do pronunciamento do deputado Peniel, eu vou votar não, porque eu vou cobrar, deputado Luiz Estevam, deles. E sei que vocês devem votar, é a coerência e tudo. Eu vou cobrar. Eles tinham um instituto para resolver, não quiseram resolver. Por isso eu vou votar não, em homenagem ao pronunciamento do deputado Peniel Pacheco. Com a palavra, o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, deputadas, deputados, realmente essa lei tinha que ser revogada. E hoje, mais uma vez, esta Câmara Legislativa está dando uma prova de coesão. Todos unidos, revogando uma lei, inclusive o bloco de oposição, que foi responsável pela aprovação desta lei na legislatura anterior. Senhor presidente, eu também não tenho dúvida que a imagem desta casa vai ser também resgatada hoje, convocando uma sessão extraordinária ao término dessa sessão para aprovar o projeto dos estudantes. É o resgate que nós temos obrigação. Senhor deputado. Com os estudantes. Senhor deputado, porque nós fomos estudantes. E ao término dessa sessão não tem... Senhor deputado, Vossa Excelência deve se restringir à matéria em debate, por favor. Eu não tenho dúvida. Que o espírito democrático do presidente da Câmara Legislativa o levará a convocar imediatamente uma sessão extraordinária. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, gostaria de inicialmente saudar a presença aqui de todos os estudantes e dizer que este aspecto da discussão é extremamente salutar nesta casa. Gostaria de abordar aqui o gesto do nosso partido, do Partido Progressista, em apoiar de imediato, inclusive pedindo urgência na revogação da enfiteuse. Bom, isso demonstra claramente a convicção de que temos, principalmente daqueles componentes do PP que participaram do governo passado. Agora, infelizmente, eu tenho que registrar aqui a diferença de comportamento que vem ocorrendo deste governo com esta casa. E gostaria de registrar aqui dois fatos básicos. Primeiro, no dia 27 de fevereiro, o secretário Hélio Doyle, acompanhado pelo secretário Paulo Bica e pelo arquiteto Bassu, presidente da Terracap, negou, veementemente negou dessa tribuna que os assentamentos estariam registrados, à exceção de um, o de Samambaia. No entanto, no jornal de hoje, em artigo de hoje, o próprio governo diz que vai beneficiar 19 mil famílias. E cita exatamente os assentamentos registrados. Areal, Guará, QNQ, Braslândia, Planaltina, Samambaia. Aí eu pergunto, como entender a utilização dessa tribuna por representantes do governo
que colocam, talvez por desconhecimento, mas talvez por outros motivos, tentam encobertar a verdade, a realidade e distorcer o trabalho que foi feito até hoje. Por que negar? Por que querer agredir a verdade? Novamente hoje, no mesmo jornal que o governo passa um recibo que mentiu nessa tribuna, faltou compromisso com a verdade nessa tribuna. Nesse mesmo jornal, vemos o presidente da Terracap dizer que gostaria de ter isenta a Terracap, atropelando e ignorando completamente a Constituição. É simples, é simples. E maior a incoerência apresentada pelo presidente da Terracap. No dia 27, ele critica o governo por não ter registrado alguns assentamentos ainda. E agora, estando registrado, ele reclama do IPTU a ser pago e diz candidamente que vai requerer isenção. Ele esquece que na Constituição, precisamente no artigo 173, parágrafo 1º, diz que a empresa pública, a sociedade de economia mista, etc., e outras entidades, elas não são isentas de obrigações trabalhistas e tributárias. E vai mais claro. No parágrafo 2º, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao do setor privado. Tempo encerrado, deputado. Companheiros, coloco claramente aqui, a quem interessa essas distorções e essas manipulações de informação? Obrigado. Concedo a palavra, você vai falar? Ao excelentíssimo senhor deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, quero saudar os estudantes aqui presentes. Mas, senhor presidente, há muito se falou desta tribuna a respeito da enfiteuse. E o governo, que ora se encontra instalado no Distrito Federal, passou a dizer que todos os males poderiam ocorrer se a lei aprovada ainda na legislatura anterior fosse mantida. E que teria outros meios mais eficazes para resolver o problema da propriedade. E eu digo aqui, senhor presidente, votei no projeto, no apagar das luzes, como foi dito aqui da tribuna, por alguns deputados, na perspectiva de que nós estávamos colocando à disposição do governo um meio jurídico capaz de guiá-lo para a resolução das questões atinentes à ocupação do solo urbano e rural do Distrito Federal. Lamentavelmente, o governo não quis e nos enviou uma mensagem pedindo a revogação dessa lei. E nós, para provarmos que não temos nenhum comprometimento com a ocupação das áreas urbanas e rurais, o nosso partido estará votando sim a revogação da lei. Vamos revogá-la. Pena que o governo não tenha apresentado para substituí-la nenhuma outra alternativa que fosse condizente com o seu discurso, que fosse justamente a resposta que ele ameaçou a dar há muito tempo, de que com 90 dias estaria resolvendo os problemas dos condomínios. De forma que eu quero reafirmar o meu repúdio ao comportamento. Vamos votar sim a revogação da lei, mas esperávamos que em troca dessa revogação o governo tivesse apresentado
uma proposta consistente que pudesse nos convencer de que, saindo a enfiteuse, entrava uma outra lei capaz de dar ao governo a flexibilidade que ele precisa para resolver a questão da ocupação das terras rurais e urbanas do Distrito Federal. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto 056/95 em primeiro turno. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputado Lúcio Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado César Lacerda. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Sim. Com declaração? Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Não com declaração. Deputado Renato Rainha. Não. Não. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. O projeto de lei 056/95 foi aprovado em primeiro turno, recebendo 16 votos favoráveis, 3 contrários, nenhuma abstenção, havendo 5 deputados ausentes. Declaração de voto, deputado César Lacerda. Declaração de voto, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu creio que o meu voto já foi declarado, inclusive, antecipadamente, quando da discussão da matéria, mas há um fato que eu gostaria de ressaltar. É muito fácil ocupar o horário eleitoral gratuito, fazer propaganda política eleitoral, dizendo que está interessado em resolver os problemas do condomínio. O difícil é dar uma demonstração real dessa disposição. Infelizmente, esta casa, eu acho que quase todos os candidatos tiveram um discurso relacionado com a aprovação de condomínios no Distrito Federal. E agora nós conseguimos, numa penada, eliminar toda a alternativa existente, a única, para regularizar os casos mais prováveis de regularização, mais passíveis de regularização. Então, a gente percebe que no discurso é fácil, o difícil é manter a atitude. Lamentavelmente, a nossa atitude de revogar essa lei numa penada vai fazer com que os moradores dos condomínios, que tinham a única alternativa,
se sintam agora completamente desamparados por uma decisão dessa casa. Muito obrigado. Solicito, o projeto vai à votação em segundo turno. Solicito que o senhor secretário faça a leitura do item número 2. Item número 2, discussão em segundo